Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Pegando o Cajado e Seguindo. E neste vídeo vamos estar falando sobre ele, o nosso amigo fiel, conselheiro divino, consolador em toda dor, aquele que gera em nós um testemunho de vida, aquele que convence do pecado, concede poder e nos santifica para a glória de Deus, o nosso amado Espírito Santo. Então, para compreendermos melhor quem é o Espírito Santo de Deus, vamos contextualizar na palavra. 40 dias após a ressurreição de Jesus, ele caminhou entre os seus discípulos, revelando a verdade do reino e confirmando a esperança que jamais morreria. No alto de um monte, em um instante sagrado, o Filho de Deus foi elevado aos céus, diante de todos, em glória e majestade. Aquele momento não foi o fim de uma história, mas o início de uma missão que atravessaria séculos e alcançaria, então, o coração de toda a humanidade. E para isso te convido a lermos Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao 11, que diz assim: Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia então escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, ao qual salientou a eles: De mim ouvistes. Porquanto João, de fato, batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunidos lhe consultaram: Senhor, será que este é o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes afirmou: Não vos compete saber as épocas e as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis o poder quanto o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto ele os contemplava, até que em uma nuvem o cobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiu junto deles dois homens, vestidos de branco, e lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o vistes subir. Então vamos ao nosso primeiro tópico, que é o Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que precisamos entender é que o Espírito Santo é Deus. Vemos em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4 que diz assim: Então Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. E aqui eu quero deixar uma tarefa para vocês, para que vocês estejam lendo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e meditando nesta palavra.
Vemos então que Deus se revelou à humanidade como Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas um só Deus. O que nos leva ao nosso segundo tópico, que é o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o presente de Deus a todos que creem em Jesus. Quando alguém o recebe como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em seu interior, trazendo então vida espiritual. E neste momento, eu te convido a ler comigo Atos capítulo 2, versículo 38 ao 39, que diz assim: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês, seus filhos, e para todos que estão longe, para todos o quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. E aqui eu quero deixar uma outra tarefa para vocês, para que vocês estejam lendo João, capítulo 7, do versículo 37 ao 39, que fala sobre o chamado de Deus. E vamos ao nosso terceiro tópico, que é a obra do Espírito Santo. Aqui eu vou compartilhar cada obra, ações e suas respectivas passagens. Então anote com zelo, leiam com calma e medite então em cada parte. Vamos à primeira, que qual é a primeira obra? A primeira obra em nossas vidas como cristãos. O Espírito Santo ele habita em nós e age de forma íntima e pessoal. A primeira parte é que ele testifica que somos filhos de Deus, que vemos em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 1 João, capítulo 3, versículo 24. O segundo tópico é que ele ensina e relembra as palavras de Jesus. Ele nos ensina a cada momento as palavras. Às vezes você pode pensar, eu li a palavra, mas eu esqueço, o que eu faço? Não, pede ao Espírito Santo, ele traz à sua mente, ele testifica a palavra, conforme vemos em João, capítulo 14, versículo 26. E o terceiro ponto é que ele guia o cristão. Então, sempre que falarmos, Espírito Santo, leva-me até Cristo. Espírito Santo, mostra-me o caminho que devo trilhar. Espírito Santo, que eu não venha me desviar da palavra de Deus, do caminho estipulado por Ele. Ele vem nos guiando, conforme vemos em Romanos, capítulo 8, versículo 14. O quarto é que ele ajuda a vencer o pecado e viver em santidade. Então, se a gente tem aquele pecado de estimação, alguma coisa que a gente costuma ter dificuldade em renunciar, em abrir mão, ele é quem nos santifica. Mas precisamos reconhecer o pecado e pedir ajuda. Dizer, Espírito Santo, esse orgulho, essa rebeldia, esse pecado em específico, eu tenho dificuldade em renunciar. Me ajuda, me auxilia. Então vemos em Gálatas 5, 16 ao 25, que mostra sobre os frutos do Espírito. E ali ele ajuda-nos a vencer o pecado e também viver em santidade. Posteriormente, a gente vê que ele auxilia na oração. Então, o Espírito Santo é o que nos ajuda a ter um espírito orante, aquele que a todo momento, em pensamento, em palavras, a gente está conversando com ele. E ele leva as nossas orações ao Pai, conforme vemos em Romanos 8, 26. E posteriormente, ele vivifica o corpo mortal com a vida de Deus. Então, éramos mortos para o pecado. E o que acontece? Aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e recebemos, então, o fruto da vida. Então, somos vivos, vivificados através de Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo e temos, então, comunhão com o Pai, conforme vemos em Romanos, capítulo 8, versículo 11. A segunda obra do Espírito Santo em nossas vidas é ele nos preparando para o propósito e serviço no reino de Deus. Além de habitar em cada cristão, o Espírito Santo também
nos enche e batiza e nos capacita ao serviço no reino. Vemos primeiramente que ele nos concede poder para testemunhar, conforme vemos em Atos 1:8 e Atos 2:14 ao 40. Então ele gera em nós um testemunho. O segundo é que ele manifesta dons sobrenaturais, conforme podemos ver em 1 Coríntios, Atos 2 e também Atos 19. O terceiro ponto é que ele testifica que Jesus está vivo, então podemos senti-lo, conforme podemos ver em Atos 5 e também em Atos 4. Posteriormente, ele revela os segredos de Deus. Quanto mais intimidade nós temos no fluir do Espírito, a gente começa a viver isso, a revelação dos segredos de Deus. Deus nos revela coisas a cada tempo, mas conforme o nosso posicionamento. Posteriormente, vemos que ele enche o coração de cada um com a verdadeira adoração. Então, adoramos ao Pai com intensidade, nós sentimos algo diferente, um aquecer no nosso corpo. Posteriormente, ele glorifica a Jesus. O Espírito Santo, ele não se autoglorifica, a gente não glorifica ao Espírito Santo. Ele é a nossa comunicação, ele é um fruto do Espírito fluindo em várias características na nossa vida, mas quem é glorificado é Jesus Cristo e também o Pai. Posteriormente, a gente vai para o nosso próximo tópico, que fala como sermos batizados pelo Espírito Santo. E aqui a gente vai meditar em alguns tópicos, alguns conceitos. O primeiro, que é o dom prometido por Deus. Então, o Espírito Santo, após aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, ele é um dom prometido por Deus. Então, ele vem para encher o nosso interior e para que a gente transborde e sirva a Ele, então, com ousadia. Então, eu marquei aqui no nosso material de estudo Lucas capítulo 11, versículo 13, mas gostaria que vocês estivessem lendo também Lucas capítulo 11, do versículo 9 ao 12. Lucas 11, 13 diz: Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então, quanto mais a gente tem essa comunhão, esse momento prazeroso diante de Deus, essa comunicação, a gente sente uma presença celestial de uma forma totalmente diferente na nossa vida. Após falarmos e vermos sobre o Espírito Santo e sobre o ato de constância em adoração e falar com Ele, vemos sobre a ascensão de Jesus. Precisamos compreender que a ascensão ela é um cumprimento profético. A ascensão de Jesus não foi apenas um encerramento de sua missão terrena, mas o cumprimento de profecias messiânicas, conforme podemos ver em Salmo 110:1, que diz: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Também vemos em Daniel, capítulo 7, do versículo 13 ao 14, que diz: a visão do Filho do Homem vindo como as nuvens do céu e recebendo o domínio eterno. Também podemos ver a entronização de Cristo. Na teologia bíblica, a ascensão marca o momento em que Cristo assume seu lugar de autoridade à direita de Deus, conforme podemos ver em Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao 22. Recebendo o reino e tornando-se o cabeça da igreja, conforme Colossenses 1:18. Isso estabelece a base para a atuação do Espírito Santo como seu representante no mundo. E entramos então na era do Espírito, a dispensação do Espírito Santo. A partir de Atos 2, entra-se na era do Espírito, onde a atuação de Deus no mundo se manifesta, especialmente através da igreja conduzida pelo Espírito. A igreja é o novo templo habitado pelo Espírito.
Vemos em 1 Coríntios 3,16 e também em Efésios 2,22 que o Espírito não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas em cada cristão e também na comunidade reunida. Isso muda a dinâmica da adoração, da missão e também da autoridade espiritual, pois nós somos a igreja, unidos somos o corpo de Cristo, o que nos leva à promessa da volta de Jesus Cristo. Em Atos 1:11, liga a ascensão à esperança escatológica. Esse Jesus voltará do mesmo modo. Esse ensino traz implicações práticas. O primeiro ponto é que precisamos estar a todo tempo vigilantes, conforme diz em Mateus 24:42. Precisamos buscar a santificação contínua, como diz em 1 João 3. E também devemos estar engajados na obra missionária, como diz em Mateus 28 e Atos 1. A igreja, ela é uma extensão do ministério de Cristo. Com o Espírito Santo, a igreja se torna o corpo de Cristo, como em 1 Coríntios 12. Nos tornamos testemunhas vivas do reino de Deus na terra. Somos agentes de reconciliação, como diz em 2 Coríntios 5,18. E neste momento eu quero te convidar a refletir comigo algumas aplicações deste ensino, reflexões para que nos tornemos discípulos ainda mais fiéis. Hoje pare e medite comigo. Estou vivendo como templo do Espírito Santo ou como um mero espectador da fé? Pare um momento e reflita na sua mente. Pare e pense, eu tenho buscado os dons espirituais, não apenas as experiências, como ferramentas de serviço. A minha vida expressa a esperança no retorno de Cristo. Eu tenho espelhado isso numa ação prática. Então, separe tempo esta semana para escutar o Espírito Santo, com intencionalidade. Fique em silêncio um momento, em oração, jejue, faça a leitura do livro de Atos. E também escreva e declare diariamente: Senhor, enche-me com o teu Espírito. Eu quero ser a tua testemunha, eu quero ser cheio da tua glória, da tua graça. E neste momento eu te convido a orar comigo. Diga: Espírito Santo, eu agradeço. Agradeço pelo teu dom em minha vida. Hoje eu escolho responder à sua voz, aprender a escutá-lo e ser guiado por você a cada momento. Abro o meu espírito para ser cheio do Espírito Santo e viver de forma que glorifique a Deus. A cada momento que você orar e que você pedir mais, que você se dedicar à palavra, às ferramentas, aos frutos do Espírito, você vai ver que o seu corpo, ele vai responder de uma forma diferente. Vai responder ao Criador, porque ele reconhece o seu Criador. E neste momento o Espírito Santo vai trazer revelações da sua presença. Ele vai trazer revelações dos céus sobre a sua vida. Mas precisamos nos dedicar à sua obra, estarmos ali vigilantes a cada momento e glorificar a Deus a cada momento. Então, neste dia eu te desafio, peça ao Espírito Santo que eu tenha um espírito orante. O que é um espírito orante? É aquele que se dedica a todo momento do seu dia a estar em comunicação com o Pai. A todo momento do seu dia, do acordar, do dormir, de alguma tarefa que você fizer, diga: Espírito Santo, esteja comigo. Espírito Santo, me ajuda a realizar esta tarefa. E você vai ver que as coisas se tornarão diferentes. Então, este era o nosso conteúdo de hoje. Graça e paz, que o Senhor seja convosco e nos vemos no próximo vídeo.